Muito boa noite, senhores. Vamos aqui iniciando o nosso 24º episódio do podcast Rumores e Palpites NFL. Para quem está começando a assistir a gente hoje, eu sou o PH, eu tento ser o host e administrador das asneiras que os nossos coleguinhas aqui falam. Tenho comigo aqui o Acauã, diretamente de Curitiba, Fábio, diretamente de Oz. E, por favor, se apresentem, senhores. Um de cada vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Vamos lá, né? Começando essa brincadeira de novo. Eu sou a Cauã, torcedor da maior franquia desse esporte e a pessoa mais sensata dentro desses três idiotas que falam aqui. Começamos bem. Para quem está ouvindo pela primeira vez, pessoal, preparem-se, porque este é o nível. Boa noite, eu sou o Fábio, sou torcedor do New England Patriots, apesar dos meus colegas aí dizerem que eu torço por outros times, eles vão tentar enfiar isso todas as vezes que eu falar, eles vão falar que eu sou modinha, mas não, eu sou torcedor do New England, morei em New England, fui ver o New England no estádio, é o meu time de coração, por mais que estejamos na desgraça e assim... o futebol americano não tá bom. Ontem o basquete me deu um chute no saco que não foi bonito, mas vamos lá, seguimos e continuamos. Muito bem. Eu torço para a franquia mais maravilhosa que existe, Denver Broncos. Me apaixonei pela grande defesa que tivemos aí entre 2015 e 2016 e acabei escolhendo essa grande franquia maravilhosa que para mim é a maior, muito melhor que Green Bay, que não é nada, né? É uma cidadezinha desse tamanho que não representa muita coisa. Mas é isso, senhores. A gente tem esse podcast aqui com o intuito de falar um pouquinho sobre esse esporte maravilhoso, sobre essa seita chamada NFL. A ideia aqui é discutir temas diversos que vão desde do draft a discussões mais filosóficas sobre quem é o melhor quarterback, ou quem é o melhor jogador, ou quem é o pior. Então, vocês vão ouvir de coisas sérias, baboseiras aqui, e a gente espera que vocês gostem, comentem, compartilhem. A gente está aqui para vocês. E a gente também tem uma promoção rolando aí. Quando a gente atingir 1.000 inscritos no nosso canal, a gente vai sortear uma jersey, né, original. Aí o ganhador escolhe o time que quiser, a gente vai poder presentear essa pessoa aí. Então divulguem, compartilhem, comentem bastante, tragam aí os temas que vocês querem que a gente discuta. Estamos aqui para atender vocês. Certo, senhores? Perfeito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as piores classes desse último draft, né? Falar sobre a troca. Acho que a grande novidade da semana foi a troca dos Cowboys com os Steelers, né? George Pickens indo para lá. E também vamos falar ali quem sai melhor, quem sai pior desse período de free agency depois draft. Quem tá chegando aí um pouquinho mais forte, quem tá chegando um pouco mais fraco. Muito bem? Então, eu queria começar trazendo a Cauã, que é o maior conhecedor dos rookies aqui. Ele separou algumas classes que ele entende que foram as piores. Eu vi o draft, tentei estudar um pouco mais os jogadores que eu não conhecia, e posso dizer que concordo plenamente com as 3 escolhas que você fez ali, especialmente o Saints, que, meu Deus do céu, né? Não tem um jogador que você olha e fala assim, esse cara vai mudar o patamar do time que foi horrível ano passado. Cara, vamos colocar uma pedra aí no NFL Draft 2025 da NFL, né? Acho que é o último episódio que a gente veio falar sobre ele. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, já temos outros episódios gravados. Semana passada falamos aí sobre algumas classes que a gente gostou, já fizemos mock drafts, fizemos algumas coisas. O New Orleans Saints eu até comentei, acho que no nosso episódio sobre necessidades e afins, que eles precisavam entender que eles são um time ruim, envelhecido, e que eles precisam começar o rebuild em algum momento. Assim. Para mim, eles não conseguem entender isso. Assim, já falei que o Mike Loomis, para mim, é o pior general manager da NFL hoje, e eu acho que o draft dele passa muito por isso. Assim, tem um pouco de pena do Kellen Moore por
ter aceitado essa empreitada de tentar melhorar esse New Orleans Saints, mas o draft do Saints é uma coisa bem inexplicável, assim, principalmente a escolha do Tyler Shough, quarterback de Louisville, o cara que já chega com 26 anos na liga, né, quando ele terminar o contrato de calor dele já vai estar mais perto dos 30 do que outra coisa. Muitas lesões, assim, é um jogador que tem problemas de lesão mesmo, ele teve um ano bom agora em Louisville, mas ele é um cara extremamente assustado, assim, você para ver a tape dele, você percebe que ele joga a bola fora, assim, ele tem medo da pancada, porque ele já sofreu tantas lesões que hoje ele é um cara que ele é assustado, então não consigo entender você gastar uma escolha 40 num jogador desse nível, assim, a gente teve inúmeras discussões com a questão do Shedeur Sanders sobre ele ser bom ou não ser, sobre ele ser marrento, sobre a mensagem que a NFL queria passar, mas você draftar um cara como o Tyler Shough na frente do Shedeur Sanders, para mim é inexplicável, assim, porque é só realmente entender que esse Saints é uma franquia que vai estar aí, estagnada no que ela é, pagando jogadores veteranos e caros e com uma classe bem inexplicável. Assim, eu gostava do Kelvin Banks, mas acho que uma escolha 9, uma escolha top 10 nele, eu acho bem complicado. Assim, não acho que é um jogador que, de novo, para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, eu sou um grande defensor das trincheiras, eu sou um grande defensor do proteja seu quarterback. Mas existe a questão de você olhar para o seu time, olhar para as needs dele, olhar a questão de esse jogador vale a pena sair aqui. A minha avaliação do Kelvin Banks é que uma escolha top 10 para o Kelvin Banks, que é um tackle / guard, ou seja, ele não tem nem a certeza de que vai jogar como tackle, ele pode acabar virando um guard na NFL. Se você gastar uma escolha top 10 nele, eu acho complicado. Então, na minha visão, eu acho que é o pior draft, eu assim, não consigo tirar muita coisa daqui. Acho que talvez o Devin Neal ali, o running back de Kansas, mas assim, cara, a gente tá falando de um jogador de 6ª rodada, que pode ajudar ali, mas eu olho para esse Saints e de novo vejo que vai ser a pior equipe da divisão. E o ano que vem a gente vai estar aqui falando sobre o futuro do New Orleans Saints de novo. Assim, Derek Carr não é resposta para nada, um wide receiver que tem problemas com concussão, tem problemas com lesão, que é o Chris Olave, apesar de ele ser um bom wide receiver. É um time que você não consegue enxergar. Ele é tipo aquele desenho do cavalo, sabe? Aquele meme do cavalo, assim, que ele começa a desenhar e depois ele vira um rabisco. O Saints ele é só da parte do rabisco, assim, você não consegue olhar para ele outra coisa. É um time meio sem pé nem cabeça, muito caro, muito ferrado em cap e com escolhas muito questionáveis. Cauã, você acha que se tiver saudável em dezembro o Camara já vai estar em outro time? Cara, eu acho porque difícil. É um candidatíssimo à troca, né? Pois é, mas não é o perfil do Nick Loomis. Esse é o problema. Ele já falou que ele não... Não, assim, eu já, assim, acho que seria eu já falei assim, até o ano passado quando saiu a renovação, acho que foi um dos nossos primeiros episódios aqui, acho que a gente não tinha nem chegado ao 5º episódio quando sai a renovação do Camara, e eu falei, eu não gosto, porque eu acho que os Saints precisam aprender a seguir em frente. Eu não gosto dessa renovação. Acho que o Camara, ele é um carregador de piano ali, ele já sofreu muito por essa franquia, mas eu não gosto da renovação porque eu acho que tem que deixar ir, chega um momento que você deixa ir. Então, o Mick Loomis, ele já falou, no ano passado, na época da troca do Marshall Lattimore para Washington, ele já havia falado que ele não via sentido em se livrar de jogadores por escolhas baixas de draft, que ele achava que não valeriam a pena. Então, assim, não é o perfil. A gente já teve essa conversa aqui também. O New Orleans Saints, o Mick Loomis da vida, e até como os Falcons, ele enxerga o valor de draft capital de uma maneira, para mim, muito bizarra, porque eu enxergo escolhas de draft com muito valor, e ele não enxerga nesse valor. É um cara que não tem problema de queimar capital, ele não tem problema em gastar capital para subir, para ir buscar jogadores questionáveis, como ele fez já com Marcus Davenport, Trevor Penning. Assim, ele é um cara que ele trabalha o capital de draft dele de uma maneira muito bizarra. Então, assim, pensando em adquirir draft capital para buscar talvez um quarterback na próxima classe, ou para melhorar esse time, rejuvenescer esse time,
Eu acho que poderia ser uma opção, sim. Por que Agora, eles pegariam um quarterback, ou até por que eles pegariam outro, tentariam outra, uma troca por picks do ano que vem, se eles provavelmente vão estar entre os primeiros e, assim, não vai porque o ser uma time tem muito buraco. Não, beleza. Porque o Mas time eles é podem ruim. trabalhar muito mais a free agency. É muito mais prático trabalhar Não a free tem agency. cap. Não tem cap. Não Bom, tem espaço no teto salarial. Eles É estavam um time que negativos. está pagando, fortunas, o time que reestruturou o contrato do Derek Carr e um mês depois, praticamente, o Derek Carr não tem chance de nem jogar essa temporada. Esse é o New Orleans Saints, que tem lá Spencer Rattler, agora trouxe o Tyler Shue. Assim, esse é o time do New Orleans Saints. Assim, é um time que, de novo, para mim, ele precisa de um chá revelação da sua realidade. Eles não são uma franquia que brigam por playoffs. Eles são uma franquia ruim, cara, e num buraco que só o Mick Loomis e a dona do New Orleans Saints, que ele deve ter algum segredo muito bem guardado da família dos Saints, tá? Porque, para mim, é inexplicável esse cara ser general manager na NFL ainda, que acham que esses Saints têm potencial para ir para algum lugar ainda. Não tem. Não tem. Assim, mesmo a NFC Sul não sendo a divisão mais forte da liga. Mas eu vejo. Os Bucks hoje, para mim, são favoritos da divisão. Falcons e Panthers, para mim, estão numa situação melhor do que Saints. Assim. E daí, completando toda essa trinca, eles vão lá e me fazem esse draft que me trazem na 71 o Vernon Brogdon, assim, um cara que para mim ele seria um draft. Eles me trazem dentro de uma escolha de top 100, assim. Eu não consigo olhar para esse draft do New Orleans Saints e falar, cara, aqui tem valor, que eu falei. Devin Neal pode vir a ser um jogador que pode ser útil, mas sim, se a gente está falando de um jogador de sexta rodada, né, uma equipe que tinha ali 3 escolhas dentro do top 100 altas, que poderia trazer jogador. Não precisa nem ser questão de quarterback, não estou nem falando na situação do quarterback. Acho que a pior escolha do draft é o Tyler Shue. Agora, eu não consigo olhar para esse Saints e falar assim, cara, com esse draft, Chris Olave ficando saudável, Camara carregando o piano, os Saints vão ser uma franquia. Cara, para mim, os Saints precisam entrar Ainda em assim não vão rebuild. para o playoff, né? Não assim, não Mesmo tem. que Assim, tudo conspire a favor, eles não vão para os playoffs. Exato. Né? Justo. Eu queria pular agora para os Texans, né? Teve aí, não escolheu no primeiro round, né? E acho que a principal área do time que precisava de bastante gente ali, que é para proteger o quarterback, também não foi muito abastecida, Endereçada, né? Endereçada. Que te mais alarmou nesse draft? O que você acha que foi pior? Não ter trazido mais gente para proteger o Stroud? Foi talvez ter pego um wide receiver que acho que não é a grande necessidade hoje lá, com a primeira escolha deles? Cara, assim, eu sou, de novo, eu sou sempre a favor do trade down, tá? Então, sempre que, se eu fosse general manager da NFL, seria toda pessoa que me ligasse, eu ia ser a favor do trade down, assim, eu volto a falar, assim, sou um grande defensor das trincheiras. Você não pode ter um franchise quarterback e você não proteger ele. A gente já falou aqui inúmeras vezes sobre jogadores que tiveram suas carreiras encurtadas por lesões e muitas vezes por negligência dos seus general managers em proteger a principal peça do jogo. A gente viu no último Super Bowl que nem o melhor quarterback da liga conseguiu sobreviver sem ter tempo para lançar, sem proteção, certo? Então, assim, eu gosto muito do CJ Stroud, acho que foi um cara que me surpreendeu muito em 2023. 2024, acho que ele tem um pouco da ressaca do segundo ano, mas também tem uma linha ofensiva ruim, uma linha ofensiva que pouco fez por ele. Eu entendo a troca do Larry Tunsil, apesar de não ser o movimento que eu mais gosto, mas eu entendo a situação de você daqui a pouco vai ter que renovar com o Stroud, você precisa arrumar o seu cap, é um jogador caro, você traz draft capital. Agora, gosto do Jalen Higgs, ele estava dentro do meu top 5 wide receivers, acho que ele é muito uma cópia do Nico Collins, é um jogador muito parecido com o biotipo, é um cara grande, é um cara de bolas, entendeu? Bolas contestadas. Não vejo problema no draft do Jalen Higgs.
eu vejo problema em você sair de um draft com só com Aaron Tracy como jogador de linha ofensiva, que de novo, era uma constante nesse draft. Um tackle que pode ser guard por causa da questão de tamanho de braço. Então, assim, ok, legal, maravilhoso você trazer armas para o seu quarterback, só que ele vai ter que tempo para lançar essa bola. Assim, o Houston Texans, ele não é uma franquia hoje que você olha e fala assim, cara, se o CJ Stroud se machucar, você coloca ali uma reserva e eles vão se segurar. Cara, uma lesão no CJ Stroud é fim de temporada. Por mais que a defesa seja uma boa defesa, tem boas peças. E, cara, de novo, é o seu futuro, é o seu franchise quarterback. Você vai botar esse cara no risco porque você não consegue projetar uma... De novo, mandaram o treinador de linha ofensiva embora, contrataram um treinador novo. Agora, se não tem material humano. Não tem material humano, assim. Eu fico muito preocupado com o nosso menino CJ Stroud para essa temporada, assim. Tudo bem que ele não enfrenta dentro da divisão dele ali defesas tão poderosas, apesar de você ter ali um Justin Simmons em Tennessee, você ter o antigo Josh Allen lá e o Trevor Walker em Jacksonville, você ter ali um pass rusher que eu ainda tenho um pouco de dúvidas ali em Indianápolis, mas, cara, você pode ser dominante na sua divisão, mas você não faz o mínimo para proteger o seu quarterback. Eu não tenho problema com o trade down, até acho que o Donovan Jackson, que sai na 24 para os Vikings, talvez fosse o cara do Houston Texans, e como ele sai na 24, eles aceitam o trade down com os Giants para ganhar mais draft capital, só que esse draft capital, para mim, ele é usado de maneira errada. Ele é mal gasto. Então, assim, não adianta você ter capital se você vai gastar ele mal. Eu gosto de Jalen Noel. Acho que ele tem tudo para ser um bom slot receiver na liga. Mas, de novo, os wide receivers de Texas vão ter que ficar livres muito rapidamente. Assim, a não ser que essa linha ofensiva realmente mude da água para o vinho de maneira surreal, que eu não consigo ver. Assim. Eu sei que é uma escolha de sexta rodada, mas você trazer o Graham Mertz para ser o seu como quarterback, para ser um reserva, cara, o Graham Mertz é um jogador horroroso, eu posso falar, porque ele jogava na universidade pela qual eu torço. E eu sofri demais vendo o Graham Mertz jogar em Flórida. Assim, ninguém merece ver esse cara jogar futebol americano. Assim, e ele ser draftado, para mim, é bizarro. Eu não consigo entender o que os Texans estavam pensando. Cara, me traz, então, um jogador cru de linha ofensiva, com muito potencial atlético, mas me traga alguém que você possa lapidar, não me traga um quarterback horroroso que talvez nem veja o roster. Então, assim, esse draft dos Texans é um draft que eu entendo alguns valores, eu gosto de alguns nomes que foram, mas eu acho que faltou, do mesmo jeito que eu falei semana passada, que eu fico preocupado com a franquia para a qual eu torço, ter endereçado um corner somente na 7ª rodada, eu fico preocupado com uma franquia que tem problemas claros e óbvios com a sua linha ofensiva, trazendo somente um jogador de linha ofensiva. Por mais que tenham ido atrás do Ken Robinson, que era do Jaguars, foi para Minnesota no passado, mas o Ken Robinson não é solução para nada como left tackle. Assim. Não é um cara que você vai falar assim, nossa, o CJ Stroud está super bem protegido. Cara, o CJ Stroud esse ano, mais uma vez, vai brigar pela vida dele. Assim, de novo, pode ser que a troca de treinador transforme da água para o vinho. A gente está falando isso aqui no dia 8 de maio de 2025. Agora, olhando hoje, se eu fosse o DJ Stroud, eu já nem estaria dormindo. Eu não estaria dormindo, cara. Eu já tá fazendo testamento. Já falou assim, olha, a chance de não terminar... Ou ele vai apanhar muito, ou ele vai soltar a bola rápido demais e fazer várias merdas. Exato. Então, assim... O ponto, assim, não é só fazer merda. Se você pega os últimos anos do Houston Texans, você teve lesão do Nico Collins, lesão do Dell, lesão do menino que agora está lá, o Stephon Diggs. Quando você não protege o seu quarterback, você força o seu quarterback a soltar muito rápido a bola, ele não consegue fazer leitura de defesa. Muitas vezes ele vai soltar a bola para um quarterback que está com um jogador em cima.
você aumenta o risco de lesão tanto do seu quarterback, de ser caçapado pela defesa, quanto do seu wide receiver, que vai tentar desesperadamente pegar uma bola e vai levar umas pancadas, muitas vezes, que ele não consegue nem enxergar de onde é que está vindo. Então, assim, você aumenta a lesão, o risco de lesão não só do seu quarterback, como dos seus wide receivers, e Houston já viu isso nos últimos anos. O Dell, o Collins, o Diggs, todos eles se lesionaram. Acho que não foi nem por... Essas lesões deles não foram necessariamente por conta disso, mas eu concordo com você. Você não dá tempo de separação, né? A chance do cara tomar uma porrada, dele não dar tempo com dupla. É aquela história que o Brady fala, né? Você lançar a bola de uma maneira que seja produtiva, mas que também proteja o seu wide receiver. Então, assim, às vezes você vai soltar um passe que, infelizmente, você vai acabar expondo esse cara a uma pancada que, de novo, esses caras estão a uma pancada de um final de temporada, eles estão a uma pancada de talvez nunca mais entrar em campo. A gente já viu isso nos outros momentos. E uma coisa que o Brady também falou numa entrevista dele, acho que foi ano passado, ano atrasado, e que é uma coisa que vem com a experiência, né? Ele lia muito as jogadas, né? Como que iam vir para cima dele. Então ele conseguia se proteger melhor, se antecipar, pensar na jogada. Isso não é uma coisa que um quarterback que está indo para o terceiro ano, tem ainda rapidez para fazer, expertise para fazer, né? Então ele realmente vai sofrer muito se não mudar se não tiver uma mudança aí mágica nessa proteção dele, ele vai apanhar ou vai fazer muita besteira. Das duas, uma, ou ele apanha muito, ou ele cai e aceita um monte de sec e assim vai começar a ver a desvalorização dele indo para o espaço, porque um quarterback que não consegue lançar e toda hora aceita o sec. E foi engraçado que eu vi um pessoal falando em Fantasy, né? Que para quem tem ele em Dynasty, para tentar vender ele o quanto antes. Todo mundo tá falando isso. Exatamente por conta disso que a gente tá falando. Tipo, ele é um cara que não vai conseguir jogar, não vai performar direito, vai apanhar, talvez nem consiga jogar por conta de alguma lesão, tenha concussão, se machuque sério. Então a galera tá falando, vende que é o momento. Né? Diferente do Trevor Lawrence, que na temporada passada tava todo mundo falando também para se livrar, e esse ano o pessoal tá falando, segura ou tenta pegar ele. Né? Então é engraçado como isso muda de temporada para temporada. Bom, você trouxe outros times também. Vamos para os Bengals agora. Né? Que, assim, eu acho que nem foi tão péssimo assim o draft, mas eles poderiam ter melhorado um pouco mais a defesa, né? Que é o que precisava. Eles podiam ter pego mais jogadores ali para melhorar um pouco a principal deficiência do time. Eu acho que eu gosto de chamar Stewart, acho que é um protótipo espetacular para a posição, mas essa é a palavra que me preocupa, protótipo. Eu acho que os Bengals, com essa escolha deles de pagar todo mundo no seu ataque, a gente já falou isso várias vezes, você vai precisar draftar muito bem o outro lado da bola, já que você vai gastar tanto dinheiro no seu ataque, e tá tudo bem, são escolhas. Eu já falei que eu não sou tão fã dessa escolha, mas cada um segue o caminho que entende ser melhor para si. Eu acho que não foi um draft que, de novo, porque eu não vejo esse Cincinnati Bengals conseguindo desenvolver jogador. Esse, para mim, é o maior problema. O problema de você draftar caras que podem vir a ser grandes estrelas é que você precisa desenvolver esse cara. Quando você traz um cara como o Shemar Stewart, que é um cara muito cru, ele tem todos os atributos físicos para a posição de edge, ele tem tudo para ser um dos grandes edges da liga. O problema é a questão da produção. Ele teve um sec e meio ano passado no Texas A&M. O esquema não favoreceu, mas assim, o protótipo é perfeito.
Agora, quem vai desenvolver esse protótipo? Esse protótipo ele vai deixar de ser um protótipo para ser uma realidade? Eu não sei se os Bengals hoje são capazes de desenvolver um jogador como o Shamar Stewart, e transformar ele num edge. Aí a gente tem outra questão. O Trey Hendrickson vai jogar? Se o Trey Hendrickson jogar, você tem um cara que pode ajudar a desenvolver esse jogador, que pode ser uma influência para ele. Se ele não jogar, o Shamar Stewart vai ser o seu edge 1. Você está falando de um cara que é cru, que não teve produção, vai ser o seu edge 1. É complicado. Então, de novo, você pode ter o Joe Burrow tendo que lançar para 8 touchdowns e torcer para a defesa não levar 9. E aí? É porque Cincinnati precisava de um plug and play, um cara para chegar e na semana 1 tá vestindo a camisa com contarto de capitão e chamando o jogo. Não dá tempo de desenvolver, é diferente. Você teria subido você teria trocado para tentar subir e pegar outro edge mais pronto, ou você tinha nessa posição 17, eu acho que 17 outros caras mais prontos? Eu acho que o James Pierce, que ele acaba saindo depois na 26 para os Falcons, né? Que os Falcons acabam voltando para a primeira rodada para draftar ele. Eu acho que o James Pierce Jr. ele era um jogador mais pronto que o Shamar Stewart. O Donovan Ezeuaco, que sai na segunda rodada dos Cowboys, para mim ele era um edge mais pronto que o Shamar Stewart. O Mike Green tinha essas questões pessoais dele, né, das acusações que ele, né, então assim, problemas extra-campo que para mim foi o que fizeram que ele caísse mais. Eu acho que ele era um edge mais pronto do que o Shamar Stewart. Então assim, você tinha peças ali, você tinha nomes ali que poderiam ser talvez um jogador que chegue e vá jogar e vá te entregar já essa produção que você precisa neste momento. Assim, é diferente até da outra classe que eu trouxe aqui, que eu também não fui muito fã, que é o San Francisco 49ers, o Michael Williams. O Michael Williams ele é um jogador que ele chega para jogar na outra ponta do Nick Bosa. Ele também é um jogador muito cru. Ele também é um jogador que tem problema com produção, que não foi tão usado em Georgia como se imaginava que ele poderia. Também é um freak atlético, mas os Niners têm o seu edge. Ele saudável é o seu principal edge. Os Bengals, eles estão passando por um processo litigioso com o seu edge 1, que é o Trey Hendrickson. Já se fala que ele pode não jogar esse ano, se fala que ele pode ser trocado. Então, assim, tem muita coisa acontecendo para uma equipe que a gente poderia estar falando aqui que tem potencial para estar no próximo Super Bowl, mas que a defesa não vai, para mim, de novo, não deixou o ano passado chegar, e para mim esse ano não vai deixar chegar de novo. Sim. O trabalho do coordenador defensivo vai ter que ser muito bom, com peças que eu não sei se elas são capazes de entregar isso para esses Cincinnati Bengals agora. O Demetrius Knight Jr., ali, que é o linebacker que vem na segunda rodada, também para mim é um cara, é mais um daqueles linebacker burro, assim, aqueles linebacker que se ele identificar a jogada ele vai fazer, mas tem problema de leitura, não é um cara que você vai olhar e falar assim, nossa, de novo, pode queimar minha língua aqui, gente, a gente tá falando de previsões, tá? Pode ser que a gente chegue no final do ano e fale, nossa, a classe de draft do Cincinnati Bengals jogou maravilhosamente bem, mudou, mas a chance também existe de que não, assim, eu não era um cara que eu era tão fã, acho que ele é meu linebacker 5, o Carson Schwarzenegger, né, que foi draftado antes ali pelos Browns, é um cara que eu gostava mais, assim, eu acho que não é um cara que vai mudar muito o patamar desse corpo de linebackers, assim, apesar de não era uma classe tão fantástica de linebackers, assim. E eu acho que, de novo, é um cara que chega ali dentro de um top 50, você sai, eu acho que o meu problema com os Bengals é o desenvolvimento, assim, você sai com muitos jogadores para desenvolver e poucas certezas, assim. Se os Bengals fossem uma franquia com as caras, os Bengals estão desenvolvendo jogadores lá, tem dado certo, eu acho que ok, a gente poderia estar falando assim, pô, legal. Agora,
eu não vejo esse desenvolvimento nos Bengals, e eu acho que, de novo, a gente vai ver jogos bem emocionantes para quem não é torcedor dos Bengals. Assim, vai Não ser faltou um aquele corner ali, não? tiroteio. Eu acho que falta, para mim falta corner, assim, óbvio, você não tem muito capital de draft, mas para Ele mim só falta tinha uns 3 corner, falta escolhas, né? safety, assim, você tem que trabalhar com o que você tem. Agora, de Mas novo, a gente não sabe o que Além rolou. do Será que... eles pegaram dois É, linebackers aqui, pegaram um running back lá na última, na sexta deles, né? Não sei. Eu não lembro de quem novo, estava eu na não acho que carruagem do score, mas você o poderia estar Taj Brooks, endereçando para um mim, pouco não é um melhor. cara que muda o patamar, assim, tipo, é um cara que eu não sei se eu traria, tipo, para que você vai trazer um running back? Para mim, é um cara que você pega ali no undraft, você traz um outro running back para competir ali, você já tem lá o Chase Brown, você trouxe o Samaje pro Ryan de volta. Eu não gastaria capital de draft no running back nesse momento. Assim, eu teria feito um draft muito voltado para minha defesa, e tentaria ter jogadores mais prontos. Assim, é uma questão que eu tenho muito com o Green Bay Packers nos últimos anos, que é essa situação de você draftar pelo potencial, mas se esse cara não atingir o potencial que você imagina que ele vai ter, você está gastando capital de draft. Então, assim, eu penso que talvez às vezes é melhor você draftar o cara pelo piso dele do que pelo teto, assim. Então, pegue um cara mais pronto, pegue um cara que chegue e te ajude agora. Talvez ele não vá ser tão fantástico quanto aquele outro jogador poderia ser se ele se desenvolver, mas ele vai te ajudar nesse momento, assim. Ele vai ser o que você precisa para agora. E na minha visão, a gente já falou isso quando a gente falou sobre os Bengals, quando falou sobre a situação do T. Higgins renovar, sobre o contrato do Jamar Chase. Para mim, os Bengals hoje, já que eles querem seguir essa situação de pagar o seu ataque, eles precisam draftar bem na defesa, e para mim eles não fizeram isso. Para mim, eles fizeram apostas. Essas apostas podem dar ou não dar certo. Assim. Boa. Em relação aos 49ers, a gente teve bastante pique, hein? Oh, tem jogador aqui, hein? Mas será que endereçaram esse time que pagou um monte de gente aí nos últimos tempos e teve um hospital nesse último ano? Esse povo vai entrar para mudar o patamar desse time? Vai conseguir ter alguma mudança? Não Cara, faltou um wide receiver ali, não, para suprir a saída do Debo eu já Samuel? falei, assim, a gente já conversou sobre isso, né, até no WhatsApp, nosso grupo, em outros momentos. Eu não acho esse corpo de recebedores dos Niners ruim, não. Acho que eles draftaram ano passado na primeira rodada do Rick Pearson. É um cara que pode ajudar. Né? O Jawan Jennings foi o melhor wide receiver desde o ano passado, ele jogou bem. O Brandon Ayuk, eles pagaram ano passado, infelizmente ele se lesionou. Vamos ver como ele volta aí, mas acho que é um wide receiver sólido, ele não vai ser fantástico, mas acho que dentro do esquema do Shanahan ele é sólido. Então, eles vão apostar na volta do McCaffrey. Eu não acho que seja um problema o wide receiver. Eu não gosto dessa classe, porque para mim, o ano passado, um dos maiores problemas dessa defesa foi o jogo corrido, e eu acho que eles focaram demais em parar o jogo corrido e trouxeram peças focadas nisso. Eu não gosto do Alfred Collins, o jogador de segunda rodada. É um jogador que eu tinha ele com nota ali de quinta, sexta rodada. Eu acho que ele saiu muito alto, muito alto. Dentro do top 50, é um cara que eu não consigo ver esse valor todo, porque ele é um run stopper. Ele é isso, o cara para parar a corrida. Eu sei que está se colocando muita fé na volta do Robert Saleh, o coordenador defensivo lá em São Francisco, mas eu acho que foi um draft muito voltado para estancar esse problema do jogo terrestre e gastar capital em coisas que nem assim, de novo, cara, o Kyle Shanahan não consegue sair sem draftar um running back, cara. Ele tem todo ano draftar o cacete de running back. Até acho que o Jordan James encaixa nesse esquema dele, mas ele não consegue passar 100, cara. Eu não consigo entender essa tara que ele tem todo ano trazer um running back, sabe? É muita escolha, eu acho que São No Francisco. último ano teve, acho que foram 3 lesões, né? De running back. Assim, óbvio, tudo bem, assim, é um time que também tem um certo azar na posição, mas, cara, ele todo ano tem que trazer alguém. Nick Martin é um cara, de novo, mais um linebacker que eu não sou fã, acho que é daqueles caras, tudo bem que você já tem o Fred Warner, perderam o Drew Greenlaw, acho que essa é uma baixa que pode ser sentida, mas
não é um linebacker que eu vou olhar e falar assim, ó, que espetáculo. Talvez, acho que pro esquema do Saleh ele encaixa. Curtis Rowe, né, o quarterback de Indiana, o Connor Colby, Junior Bear, assim, a 7ª rodada para mim são caras que vão brigar para fazer roster, E para mim esse draft vai ser Mikael Williams. Se ele jogar o que o seu potencial pode, se ele se desenvolver, assim como a gente estava falando do Shemar Stewart, se ele virar esse cara, esse edge que se imagina que ele pode ser, ok, você fez um home run, né? Você tem uma baita escolha, você trouxe um edge 2 que pode ser que seria em várias franquias pelos atributos físicos e porque ele se desenvolveu. Agora, se ele não se desenvolver, se ele continuar sendo só um cara muito atlético e que não consegue polir o seu jogo, não consegue ter produção, você também gastou uma escolha top 15 num jogador cru, bem cru, assim, de novo. Potencial atlético, potencial físico está ali. Se ele vai ser bem desenvolvido, se ele vai se desenvolver para isso, a gente não sabe. Então, é um cara que vai ser isso. Então, é um draft que eu acho que, ok, casa com as suas necessidades, mas eu acho que focou-se demais acabou se focando muito em parar o jogo corrido, fez escolhas para parar o jogo corrido e talvez tenha deixado valores melhores passarem. Talvez não, para mim deixou alguns valores melhores passar. E de novo, e assim, como a gente já falou, para mim o São Francisco 49ers esse ano, a situação deles Brock Purdy vai renovar ou não vai renovar? Para mim é essa, assim, a defesa pode melhorar, pode jogar bem, peças podem ficar saudáveis, mas para mim o São Francisco 49ers esse ano é o Brock Purdy, assim, se ele vai renovar, por quanto ele vai renovar, o quanto ele vai impactar agora na folha salarial do São Francisco, porque se ele não ficar, você tem um problema, se ele ficar ok, se ele ficar por quanto ele fica, né, então, assim, mas eu acho que eu não gosto dessa classe. Já se falou bastante, assim, que ele provavelmente vai estar na casa dos 50, 55. Então... Pode pôr 55 aí brincando. Eu acho que vai ser nessa faixa também, assim. Então, São Francisco agora vai começar a ter esse problema de ter um quarterback pesando no seu folha salarial. Então, cada vez mais esses drafts que eu julgo bem questionáveis há alguns anos já, acho que o draft do ano passado eu achei um draft ok, não achei maravilhoso, mas achei ok, vi das últimas classes que São Francisco vinha tendo. Eu acho que isso pode ser um fator para a dupla John Lynch e Kyle Shanahan. Assim. Como esses drafts vão pesar em uma equipe que agora vai ter boa parte das suas principais estrelas sendo pagas. Então, você precisa draftar bem para você poder pagar suas estrelas. Eu não gosto dessa classe. Eu não sei se vai ser uma classe que vai ajudar tanto o São Francisco 49ers a ponto a gente falar assim, cara, beleza, o Brock Purdy vai ganhar 55, o Nick Bosa vai ser um dos edges mais bem pagos, o George Kittle é o tight end mais bem pago da liga, o Brandon Ayuk também tem um baita de um contrato, mas eu acho que é uma classe que chega para fazer número. E eu não sei se é o que os 49ers precisam nesse momento. Assim. Vai ser um ano bem ruim, então. Até assim, na época quando começaram a free agents e tudo mais, que o pessoal estava comentando sobre adições para os 49ers, eu lembro até que eu falei com vocês que surgiu um zoom do Joey Bosa e jogar com o Nick Bosa, assim, com o cap que os caras têm, com o que eles estão pagando, não ia dar para pagar os irmãos Bosa. Então, assim, você faz escolhas e você acaba sacrificando alguns pontos no teu time, não tem muito jeito. Sim. E aí, agora... não adianta, você vai cobrar o seu quarterback, né? Assim, o Brock Purdy, a partir do momento que ele renova e vai ganhar o que ele vai ganhar, não sendo o melhor jogador dessa equipe, porque não é assim, eu gosto do Brock Purdy, mas vamos ser sinceros, não é o melhor jogador dessa equipe. Para mim não vale 50 milhões, tá?
Não vai dar mas no máximo metade disso. Não vale. Mas aí, infelizmente, é o mundo que é a NFL que a gente vive hoje, né, cara? Assim, não tem mais, acho que. A gente tá falando de um Dak Prescott que vai ganhar 60 milhões assim. Cara, eu lembro quando o Brady renovou para ganhar acho que 17, todo mundo ficou assim, porra. Aí de repente veio o Manning ganhando 20 e pouco. Cara, hoje os caras estão ganhando 50, velho. Você via Brady e Peyton Manning ganhando umas de 20. Você paga 50 para o Mahomes, para o Josh Allen, para o Lamar, ok. Agora pagar 50 para o Purdy, não sei. Cara, eu acho mesmo para esses, eu cara, acho que você consegue pegar uns caras no mesmo nível dele aí em outros drafts. Cara, não se acho você tem um cap isso. space, se você tem um cap space de 200 pau, você gastar um quarto do seu cap space só com um jogador, é pesado demais, cara. Na NFL é diferente da NBA, que assim, a NBA Players Association, ela é muito forte. Então na NBA é proibido você ter reestruturação de contrato e tudo mais. Uma vez que você renovou, botou dinheiro lá, você tem que pagar até o final. Na NFL, os caras, vamos renovar aí 10 anos, dali a 2 eles cortam, joga dinheiro para cá, joga dinheiro para lá. Mas, porra, você gastar um quarto do teu cap com um jogador só, pode ser o Mahomes, pode ser o Allen, cara, mas é um quarto do seu cap, cara, é muito dinheiro, é muito eu entendo dinheiro. O que você tá falando, mas é que uma Mahomes muda muita coisa. Né? Agora, um Brock Purdy não muda muita coisa. Muda pouco. É um quarterback bom. Bom. Ok. Para mim não faz sentido pagar 50 milhões para um cara desse. Pagar 60 pro Dak. Tipo, beleza. O que o Dak fez nos últimos anos? Desde que ele tirou o Tony Romo do time, o que ele fez? Na carreira. Quantas vitórias de playoff ele tem na carreira? Então, 3, se eu não me engano? 2, 3? Nenhum. Porque Nenhum. Você pega a grana que Denver pagou para o Russell Wilson. Eu acho um absurdo. Mas era o Russell Wilson, era um cara que, mano, tipo, você ia falar que ele era ruim, que ele era médio, que ele era um cara que, tipo, ia entregar. Não, ele não era. Ele era um cara que você esperava que fosse entregar um bom serviço. Deu errado. Não, mas o último ano. Não, ok, beleza, mas é igual. Mas é um cara que você, tipo, você já viu ele entregar muita coisa. De novo, eu entendo então eu entendo a troca. Não gosto, queria muito que tivesse sido Aaron Rodgers lá. Eu entendo que foi pago também, porque esses caras querem ser pagos a todo custo, mas você também olhar para o passado. Assim, o Wilson, pós-lesão, ele não volta jogando bem. A última temporada dele em Seattle é uma temporada bem ruim. Assim, depois, então, assim, eu entendo, acho que uma franquia que há tantos anos, e pós-Peyton Manning, não tinha um quarterback, faz esse splash para um quarterback campeão do Super Bowl, que tem um certo talento e afins, eu entendo, não questiono isso. Agora, às vezes o que eu falo é que general managers, head coaches e afins, eles esquecem de olhar o passado / futuro. Assim, falando de São Francisco, assim, São Francisco trocou o Deebo Samuel por uma quinta rodada porque teve uma questão de desapego que resolveu desapegar na hora errada. O Deebo Samuel 2022 já não foi o Deebo Samuel que se imagina que de 23 já não foi o Deebo Samuel 22, 21. Então, assim, você tem que começar a enxergar janelas, né? Trazendo para o nosso futebol, assim, uma coisa que o Real Madrid faz muito bem, sobre desapegar de jogadores numa determinada idade, você olhar para eles e falar, olha, lindo, te respeito, mas a gente não vai renovar, vamos seguir em frente e tudo mais. Eu sinto que a NFL, em algumas franquias, ela tem um pouco de dificuldade nesse seguir em frente. São Francisco 49ers, para mim, é uma franquia assim. Tem um pouco de dificuldade em olhar e falar assim, cara, Bibo, pô, olha, legal, você é bacana, né? Você tem uma história aqui, mas eu acho que talvez seja melhor você ir buscar uma outra situação. Eu entendo que isso é difícil, principalmente falando de quarterback. A gente falou isso lá quando a gente começou o podcast. Várias vezes sobre a questão do Tua, sobre a questão do deck. Eu, se fosse o Tua,
teria procurado novos ares, e se fosse o Miami Dolphins também. Só que eu entendo que para o General Manager é difícil você ter passado pelo Tank for Tua, por você ter achado um quarterback que é ok, não é maravilhoso, mas sim um quarterback que consegue te manter numa briga para o playoffs. A gente viu ano passado que com o Tua lesionado, o que foi o Miami Dolphins, né? Agora, é um cara com problema de lesão, né? Sério, né? As concussões do Tua são sérias. É um cara que não é aquele quarterback que você fala assim, meu, esse maluco bate no peito e ele vai resolver o jogo para mim. Então, será que eu vou dar um contrato que eu vou dar para hoje? Um contrato de franchise quarterback hoje, é um contrato de 50 milhões, pelo menos. Nessa faixa dessa galera que tá vindo aí. Justin Herbert, Jalen Hurts, a classe de 2020, né? Burrow, Herbert, Tua, Love, Hurts, né? Os 5 quarterbacks que hoje são titulares nas suas franquias e que tiveram contratos renovados e que hoje estão ganhando nessa faixa. Pô, esse cara, será que vale a pena ou será que é melhor deixar eu ir? Dallas é a mesma coisa. O Jared Jones, ele tem um apego emocional com alguns jogadores. Ele se enfiou num buraco com o contrato do Tony Romo também por não saber o momento de deixar ir. O Tony Romo caiu fora porque ele se lesiona, o deck, que era uma escolha de 4ª rodada, vem, joga pra cacete, e daí não tinha jeito. Mesmo assim, ele morreu com um dead money absurdo para a época. O Ezekiel Elliott a mesma coisa. Outro cara que você paga um contrato que à época era muito alto e depois você tem que morrer com dead money porque o cara não consegue mais. Tanto que ele trouxe o ano passado de novo. Ele trouxe o Ezekiel Elliott de novo. Né? Então, assim, o deck, ok, é uma escolha de 4ª rodada, é uma história legal, não era para dar certo, virou um franchise quarterback. Eu acho que ele é um quarterback ok, não é um cara que você... Mas, assim, uma franquia que não tem QB, se você coloca um Dak Prescott da vida, ele vai mudar a sua franquia. Agora, pô, será que você precisava dar 60 milhões por ano pro cara? Pô, Dak, olha aqui, ó. Lawrence, Love, Tua, todos renovaram na casa dos 52 e 55. Eu sei que você é o próximo e que você quer ser o mais bem pago. Vamos trabalhar ali uns 56, 55 e 900, você vai ser o mais bem pago, entendeu? Não, vou te dar 60 milha. Cara, é muita coisa. Então, assim, a gente tá falando de... Entende? Então, assim, é o apego do Jared Jones, entende? Assim, é um cara, de novo, que... Não é nem... eu acho que não é só apego. É mais um medo de perder o cara e, por um acaso, ele dá certo em outro time, velho. Então, tem esse medo. Eu concordo que o General Manager que fala assim, pô, medo. Peraí, o Tua... Queima na mídia, né? Tipo, imagina, a torcida... Sim, óbvio. Vai pra cima. Então, mas é isso que eu falo. Eu, se fosse o Dak Prescott, eu também teria... Eu acho que ele não tem emocional, eu acho que ele não é um quarterback hoje para o Dallas Cowboys. Entende? Para o tamanho do Dallas Cowboys, para o American Team, entendeu? Eu acho que ele não é esse cara. E acho que eu entendo que, pô, fazer conta com o dinheiro alheio é muito fácil, entende? Assim, eu entendo que... Mas, assim, talvez faltou para ele falar assim, cara, quer saber? Pô, eu vou ganhar esse dinheiro em algum outro lugar. Alguma franquia vai me pagar, cara. Las Vegas vai me pagar, Nova York vai me pagar, assim, em algum lugar eu vou ganhar esse dinheiro. Quer saber, Jared Jones? Ó, eu vou terminar meu ano aqui e eu vou seguir meu bonde, entendeu? E você... Então, assim, também falta um pouco isso, às vezes, eu acho que pro atleta e falta pra franquia. Agora, não adianta, cara. A gente vai ver o Brock Purdy da vida, CJ Stroud, Caleb Williams, caso esses caras realmente, né? CJ Stroud, pra mim, acho que ele já é um franchise quarterback. Eu acho que ele vai ter seu contrato renovado, né? Vamos ver o Caleb Williams, se ele consegue evoluir na mão do Ben Johnson. O Bryce Young, que foi, né, da classe de 23, aí, é um cara que ele consegue. Eu acho que o Anthony Richardson não vai receber um segundo contrato. Não sei que ele tem uma mudança da água para o vinho gigantesca esse ano lá em Indianápolis. Mas a gente vai ver esses caras vindo para a média de 58, 60, 62. Não adianta, a gente vai ver. E a gente vai estar sempre falando, cara. A gente teve essas discussões já alguma vez, né? É o que o mercado pagando, né? É o que o mercado pagando, cara. Não adianta, entende? Tipo, infelizmente é isso. A gente vai olhar e falar assim, putz, pois é. Um quarterback hoje médio para bom tá ganhando isso mesmo que os caras vão ganhar. Agora, eu só queria dar um pitaquinho rápido antes da gente mudar de assunto, mas é assim, essa questão de desapegar e soltar
nos tempos áureos do Bill Belichick nos Patriots, ali nos anos 2000, na década de 2010, os Patriots eram conhecidos por trocar stars, né, por trocar jogadores foda de nome, um ano antes de dar merda. Então, assim, eu lembro, nós trocamos um puta left tackle pro Arizona, todo mundo falou, porra, mas ele é star. Cara, o Bill Belichick já tinha percebido que ele tinha atingido o pico e daquele ano para frente ele ia cair, então trocou no pico, do tipo, eu consigo o máximo possível por esse cara agora. Se eu extrair mais um ano dele, eu não vou conseguir ter esse retorno. Trocou o Jamie Collins com o Cleveland Browns, também depois de um baita de um ano, ele estava lá no alto. Bill Belichick, não, peraí, eu vou trocar esse cara agora, porque o próximo ano dele vai ser um ano de queda. Então, assim, o Bill Belichick, como general manager, ele fazia muita merda no draft, assim, ele errou absurdamente nos drafts do Patriots por muito tempo, mas com o gerenciamento de equipe, ele era um mestre, assim, quando ele percebia que o cara estava no auge e ia começar a cair, era onde ele trocava e conseguia o máximo possível de retorno em cima dos caras, e todo mundo caía de pau em cima dele. Pô, mas o cara tá no auge, tá no auge. No ano seguinte ia para outra equipe, pum, você via. Ele é igual você. Igual você no Fantasy. Gosta dos Igual, velhos, não sabe nada dos novinhos. Pois é, e ganha Mas todo ano. a gente troca o jogador com você, ele lesiona. O que eu troco lesiona e o que eu recebo vai lá para cima. Exato. Tipo, o Fábio, para quem não conhece, ele é o cara que, se você trocar o Kelsey no auge pelo, sei lá, pelo Aldrich Steam, tá ligado? Tipo, o Steam vai virar sei lá, velho. Vai virar o cara mais absurdo do mundo. Ele vai fazer 30 touchdowns corridos e 10 aéreos. Entendeu? É isso que vai acontecer. E o Kelsey vai quebrar a perna. É difícil. O Fábio tem impacto. Mas a gente entra nisso quando a gente for falar de Quando a gente começar a falar de Fantasy, aí vai gente começar a entrar na minha área. Do Fábio, só ele ensinando a fazer magia negra para fazer. Aí a gente começa a entrar na minha área. Eu queria falar sobre a discussão. A gente teve uma discussão, eu e a Cauã, consegui tirar o Cauã do sério essa semana, porque teve aquela troca, né, do George Pickens, foi para os Cowboys para ser o wide receiver 2 lá, para tentar tirar um pouco da onda em cima do CeeDee Lamb. E a Cauã acha excelente a troca, porque George Pickens é maravilhoso e seria wide receiver 1 em vários times, essas coisas absurdas. Mas eu queria saber, realmente foi uma troca boa? Foram 2 picks, né? Uma de 26 e uma de 27? Foi uma terceira de 26 e uma swap, né? Uma quinta por uma sexta de 27. Eu pensando assim, o valor eu até acho que foi ok, mas eu não acho ele tudo isso. Esse cara não apresentou nada demais, cara. Eu até mandei para você ali os stats dele, o cara não fez nada. Cara, dele. George Pickens é classe de 2022 do draft, vindo de Georgia. Eu acho o Pickens um bom wide receiver. Eu não acho que ele seja wide receiver. Eu não acho que ele tenha perfil para ser wide receiver 1. O que se falou dessa troca é de que nem dono, nem o Marcão, que é o general manager dos Steelers, estavam pensando nisso, mas que o Mike Tomlin, né, o glorioso Mike Tomlin, né, estava à frente desse movimento, porque se fala que o George Pickens, mas fala não, ele é uma diva, ele é assim, como esses caras são, mas ele é uma diva um pouco mais diva do que a média das divas. Ele se acha melhor que muita gente, ele é um cara problema no vestiário. Só que eu acho que ele está indo para um lugar onde ele não precisa ser essa estrela, né? Nos Steelers ele era o wide receiver nos Steelers, porque Pittsburgh não tem wide receiver. Esse ano ele teria a concorrência do DK, mas o DK ele é um George Pickens melhorado. É o mesmo protótipo de recebedor, o cara que estica o campo, que vai receber bolas contestadas,
Isso daí. A diferença é que ele é mais forte e tem um pouco mais de talento do que o George Pickens, assim. E vai te custar 32 milhões. É o que o DK Metcalf vai custar para o George Pickens. Ele nunca teve um quarterback. Desde que ele chegou em Pittsburgh. Não teve. Ele começou com Kenny Pickett, ele teve Mason Rudolph. Ano passado ele teve Justin Fields e Russell Wilson. Ano passado ele teve a maior média de drops da carreira dele, mas é porque quanto mais bolas lançadas no fundo do campo para você tentar, você vai ter, né, uma chance talvez maior de drops, de ter mais drops. Então, assim, eu acho que a troca dos Cowboys, tudo vai depender do contrato que os Cowboys vão dar para ele, se vão dar um contrato para ele. Vamos lembrar que estamos falando dos Cowboys e lá a situação de renovação de contrato é sempre complicada, né? O contrato do Micah Parsons ainda não saiu, o contrato do CeeDee Lamb demorou, o contrato do Dak Prescott demorou. Então, assim, tudo para mim, essa troca vai depender de quanto vai ser pago para ele, se ele vai ter o contrato renovado e se você vai pagar para ele. Eu acho que pagar uma terceira rodada para um cara, para você alugar esse cara por um ano, não é o que os Cowboys precisam nesse momento. A gente falou no episódio passado, o Fábio trouxe a classe dos Cowboys. Eu não gosto da primeira escolha deles, que foi o Tyler Booker. Se imaginava que eles iriam de wide receiver, até mesmo um running back, alguém que tivesse para melhorar o ataque. Não foi, não aconteceu. Essa semana veio o George Pickens. Acho que ele, como wide receiver 2, esticando o campo, deixando o CeeDee Lamb trabalhar ali no slot, trabalhar o meio do campo, que é uma coisa que o CeeDee Lamb faz muito bem. Aí ele vai ser bom, pro Lamb também vai ser bom, porque ele tira o peso dele de novo. Jonathan Mingo, nenhum nome de wide receiver que estava nessa sala de recebedores dos Cowboys seria suficiente para fazer com que o CeeDee Lamb tivesse um desafogo, que foi uma das coisas que a gente bateu bastante no ano passado. O que a gente falava? Cara, os Cowboys não têm um wide receiver 2, mesmo o Brandon Cooks estando lá ainda, que era um cara ok para baixo, que já começa a viver uma fase de queda da sua carreira. O CeeDee Lamb, ele é sobrecarregado. Então, os Cowboys fizeram esse movimento. O que eu penso? Para mim, o questionamento é muito mais em cima do Pittsburgh Steelers do que em cima do Dallas Cowboys. Os Cowboys fazem esse movimento, e, de novo, se pagar 30 milhões por ano pro George Pickens, eu vou falar, cara, que bosta. Vocês gastaram umas coisas de terceira rodada e ainda vão pagar 30 milhões para um cara que não vale 30 milhões. Né? O Spotrac, o Focus, trabalha num acordo da casa dos 20 milhões. Eu acho que ele não vai aceitar 20. Eu acho que vai ser uma coisa na casa dos 24 a 27 milhões por ano, que eu ainda acho muito dinheiro, mas não adianta. É o que os wide receivers estão ganhando nessa média hoje, principalmente o wide receiver 2. Por isso que eu bato na tecla que eu acho que as franquias precisam começar. O Higgins está 28 por ano. Mano, se pagarem 24 pro Pickens. Pro Pickens, com o Higgins valendo 28 é um absurdo. Não dá, mano. Não dá. Isso é um absurdo. É um crime. Cara, é o wide receiver 2. É atestado de burrice isso. É o que o mercado tá pagando, pegar. Não interessa. Não interessa. Entendeu? Não adianta. Eu acho que é um jogador sólido, é um jogador que pode ajudar Dallas, é um jogador que tava lá sobrando porque os Steelers não queriam. Agora, para mim, dinheiro. Mas alguém vai pagar. Deixa pagar, vai embora. Não, mas aí, eu não gastaria uma terceira rodada para alugar o cara por um ano, porque eu não sou uma franquia pronta. O meu ponto eu acho que você pagar uma terceira rodada e você sentar com ele na mesa e falar assim, cara, vamos lembrar, a NFL é feita de parcerias e conexões. O empresário do George Pickens é o mesmo empresário do Micah Parsons. Hoje, o coordenador de jogo aéreo de Dallas é ex-treinador de wide receiver e ex-coordenador de jogo aéreo de Pittsburgh e também trabalhou com ele na Georgia. Ou seja, cada vez mais conexões fazem isso. Então, provavelmente, esse cara vai olhar para o ambiente e falar, cara, nesse ambiente eu vou ser mais feliz do que em Pittsburgh. Talvez ele dê um desconto para Dallas, eu não sei. Agora, a NFL está pagando isso. A NFL está pagando na casa dos 20 milhões para o wide receiver 2. Infelizmente é isso. Eu não gosto. Agora, esse cara não vai fazer 4 touchdowns esse ano. Mas daí não depende só dele, né? Pode anotar. Minha opinião, eu não gostei da troca, porque eu não gosto do jogador. Eu acho que uma terceira rodada por ele é caro.
Dallas não estava a um wide receiver de brigar por porra nenhuma, então tá gastando uma Esse terceira é o ponto. rodada. Tá gastando uma terceira rodada para trazer um cara que vai fazer com que eles cheguem do nada para lugar nenhum e que ainda vai mandar um contrato logo aqui que, assim, se pagar é burro, se não pagar, perdeu uma terceira rodada. Então, assim, eu só vejo negativo, assim. Eu não vejo uma coisa, não, vai ser positivo porque vai desenvolver aqui, ou vai fazer ali, ou vai fazer lá. Não, é só negativo. Para mim, pagou caro demais para um jogador que não vai mudar aonde Dallas vai terminar no final do ano. Sem ele, o Dallas seria a pior equipe da divisão. Com ele, o Dallas vai ser a pior equipe da divisão. Não vai mudar. Não vai mudar. Acho que já muda um pouco o patamar de Dallas. E perdeu uma terceira rodada para um cara que agora ou se paga uma fortuna que não vale, ou ele vai embora e você, jogou uma terceira rodada no lixo. Então, esse é o ponto que eu levo um pouco da filosofia do general manager da franquia para a qual eu torço. Para você gastar escolhas de draft, talvez seja melhor você gastar para caras que cheguem em resumo. Mas, infelizmente, a NFL, o grande maioria das franquias, não pensa dessa maneira. Eles não trouxeram wide receiver nenhum no draft. Já se falava que essa troca vinha tentando ser costurada já desde de antes do draft, durante o draft, e foi só concluída agora. Eu acho que eu gosto de gastar uma terceira rodada? Não gosto. Acho que é um jogador que pode fazer valer o gasto dessa terceira rodada? Acho que pode dentro do Dallas Cowboys. Ele vai jogar com um quarterback melhor do que ele já teve. Ele vai jogar num esquema que gosta desse tipo de passe em profundidade, que é a especialidade dele, porque é o que o Brian Schottenheimer fazia lá com o DK Metcalf em Seattle, e provavelmente é o que ele vai fazer agora em Dallas com o Dak e com o George Pickens, porque ele é um DK Metcalf mais novo, mais franzino e um pouquinho pior, mas ele é o protótipo do DK Metcalf, é um cara de 90, um cara de bolas contestadas, de boas mãos, apesar da alta taxa de drops no ano passado. Então, assim, acho que para Dallas ele pode ser positivo dentro de uma divisão que está se transformando numa divisão forte, que tem os Eagles como franco favorito, que tem os Commanders que vão precisar saber para onde o Jayden Daniels vai, se ele vai se firmar de vez ou se ele vai ter uma certa regressão, como que vai ser a situação dos Commanders, e um Giants que talvez não tenha uma temporada horrorosa, mas talvez, né, ainda vai ser uma equipe ali brigando pelo top 15, top 10 do draft do ano que vem. Então acho que é uma ajuda. Agora, de novo, enquanto não sair o contrato, enquanto não sair a renovação, não sei. Acho que ele tem ali uma situação que talvez seja melhor para ele. Ele não queria ficar em Pittsburgh, ele não gostava de Pittsburgh, ele queria fugir de Pittsburgh. Pode ser positivo para ele. De novo, para mim, isso me questiona mais sobre o Pittsburgh Steelers do que sobre o Dallas Cowboys. O Pittsburgh Steelers, ele vai, paga uma segunda rodada no DK, e hoje ele não tem quem lance a bola para o DK Metcalf. Ele vai pagar 33 milhões por ano para o DK Metcalf e não tem quem lance a bola para ele nesse momento. O Aaron Rodgers vai vir. Cara, o Pittsburgh Steelers está a uma viagem para a Amazônia do Aaron Rodgers e não ter quarterback nessa temporada. O quarterback dele ser o mesmo Lula. Então, assim, o senhor Mike Tomlin, o Walsh, o melhor gestor de pessoas, olha que treinador fantástico, tantas temporadas de recorde positivo e afins, o Pittsburgh Steelers está à mercê. Ele está à mercê do Aaron Rodgers tomar um chá de cogumelo. Não, todos os episódios. Não soltou a língua de veneno dele pro Mike Tomlin. Porque, de novo, então, é o Mamba mesmo. É o Mamba curitibano. Os Steelers estão indo para onde nesse momento? Nesse momento, para lugar nenhum, mas. Então. Mas calma, nem começou a temporada ainda. Mas não é começar a temporada, gente. A gente está falando de uma franquia que está há 3 anos, pelo menos, sabendo que não tem quarterback e não tem plano para isso. O plano dos Steelers é o plano antigo do Indianapolis Colts. É bom. Vamos. Não é bom, porque ele não consegue resolver esse problema. Ele é parte importante da resolução desse problema. O Will Howard, que eu já vi em alguns lugares aí falando, nossa, os Steelers draftaram o Will Howard. O Will Howard é horroroso. Se ele não tivesse sido campeão nacional com o Ohio State, ninguém estaria falando do Howard. É horroroso.
Horroroso, não é solução para nada. Viu alguma não coisa é só. que ele vai conseguir lapidar. Ele tá vendo faz tempo. Ele viu no Kenny Pickett as mãozinhas dele, dinossauro, e ele não conseguiu resolver. Ele viu no Justin Fields e não conseguiu resolver. E agora ele tá esperando o Aaron Rodgers sair da cova e falar assim: eu quero morar em Pittsburgh e eu quero jogar. Inclusive, já saiu notícia de que o Allen Lazard pode parar em Pittsburgh se o Rodgers for para lá. É mais, assim, cara, entra ano, sai ano, e mais uma franquia está se tornando refém de Aaron Rodgers. E o Sr. Mike Tomlin, o gestor de pessoas, né, o melhor funcionário do RH de Pittsburgh, né, que é isso que ele deveria ser, ele deveria trabalhar no RH da franquia, não como head coach, entendeu? Está à mercê de um idoso que há 3 anos não joga nada, está interessado em tomar chá de cogumelo e lamber sapo, entendeu? Saber se ele quer ou não vir jogar em Pittsburgh. Que beleza. Esse é o Pittsburgh Steelers, o gigante Pittsburgh Steelers, cada vez menor. É o Vasco da Gama da NFL. Fala aí, Fábio. Eu quero voltar ao assunto original, porque assim, a gente se desvirtuou do assunto original, porque o Acauã não consegue passar um episódio sem meter uma espadada no Pittsburgh Steelers, mas assim, vocês me chamem de asilo, de cuidador de idosos, do que quer que seja, mas, cara, para pagar uma terceira rodada no George Pickens, eu abri aqui, Free Agents Available, eu traria Amari Cooper, eu traria Mike Williams, eu traria Gabi Davis, eu prefiro qualquer um desses caras, qualquer um desses caras vai jogar a mesma coisa que o Pickens. Não vai. Não fez nada. Qualquer um desses caras joga mais do que o Pickens. O Mari Cooper é um aposentado é um aposentado, mas não custa uma terceira rodada. É um aposentado que não custa uma terceira rodada. O Mike Williams não consegue jogar. Não consegue outro jogar. Que não custa uma terceira rodada. Eu entendo o seu pensamento, Fábio, mas realmente não dá. Tipo, são caras que acabou já deu. Cara, o Gabe Davis não conseguiu ser wide 2 disputando com Christian Kirk. Ele não conseguiu ser wide. E eu falei o ano passado, o Gabe Davis é uma farsa. E o Jacksonville Jaguars provou que ele é uma farsa. O Gabe Davis é horroroso. Produzia porque tinha o Josh Allen numa franquia ruim e disfuncional que era o Jacksonville Jaguars no ano passado. Ele mostrou que ele era um jogador ruim, que não serve para ser wide receiver 2 numa franquia, nenhum, nem 2, quiçá 3. Ele pode ser o 4 ou 5 brigar para fazer roster. O Gabe Davis é horroroso. Então, assim, George Pickens pode não ser o melhor wide receiver do mundo, mas ele é melhor que todos esses, e acredito que ele vai ajudar a Dallas a pelo menos brigar por wildcard. Não acredito que briga por divisão. Anotem. Acho que briga por wildcard. Não faz 3, vou melhorar. Não faz 3 touchdowns esse ano. Não vai ter 500 jardas recebidas. Eu, general manager, contrato o Amari Cooper, contrato ou o Mike Williams, contrato o Gabi Davis, mas não pago a terceira rodada. Você é geriatra, Fábio. Eu sou, assim, julguem como quiserem, mas assim, eu prefiro um cara veterano que custe barato do que trazer um cara caro que não vai... falando, mas não dá, velho. São caras... A Amari Cooper tá vivendo de 3 jogos de hype, tá vivendo de novo. Cara, contrata os 3. Contrata os 3. O Amari Cooper joga 4 jogos, o Mike Williams joga 4 jogos e o outro joga 4. Se cada um fizer 2 touchdowns... nos Bills, velho. Isso daí é a mesma coisa que ter 3 carros sem motor. Não adianta nada. Você tem 3 carros na garagem e não funciona. Casca. Você tem uma Ferrari... Só tem a casca. Não adianta bosta nenhuma. Só serve para tirar foto. Isso. Cara, senhores, o meu time por anos ganhar com o wide receiver era o Tom Brady ali, não era o Dak Prescott. O time tinha Tom Brady e Bill Belichick, essa é uma diferença. Não era o Dak Prescott. Senhores, a gente tinha mais um tema para a gente falar das franquias, quem chegava bem, quem estava chegando pior, mas eu acho que a gente, até por ter estourado já o tempo, eu queria propor da gente falar isso, até aí a gente consegue trazer até mais franquias ali para a gente discutir no próximo episódio. Mais uma chance para o Cauã meter a bala a gente não vai, próximo episódio tá proibido falar dos Steelers e do Mike Tomlin.
Tá proibido. Tá bom, Acauã? Acauã vai ficar quieto. Eu vou continuar falando que ele é incompetente nesse momento, que o Pittsburgh Steelers é uma franquia média para baixo. Eu vou chamar o Steelers da sofrência lá no Twitter para participar. Pode chamar quem for, pode chamar qualquer torcedor de Pittsburgh, se prefere ficar se iludindo, ok. Isso daí é tipo torcedor de time ruim que acha que o time dele vai chegar em algum lugar porque o amor fala mais alto. Ok. Tá certo. Deixa eu sonhar. Você acha que o Bo Nix vai te levar pro Super Bowl? O que eu posso falar? Não, mas eu acho isso na loucura, mas na verdade eu não acho, não. Mas isso é papo também para outro episódio. O Fábio acredita que os Bills vão ganhar o Super Bowl um dia, que os Lions vão ganhar o Super Bowl um dia. Não, pô, um dia. Você pode acreditar no que você quiser, irmão. Esse ano é o ano dos Lions. Meus filhos acreditam no Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e tudo mais, e cada um tem a crença que quiser, cara. Os Lions já começaram ganhando. Os Lions agora tem o Papa, então, desculpa, cuidado. É os Bears que tem o Papa. É os Bears, mano. Quer dizer, é Chicago que tem o Papa. Como é que chama o Papa? Leão. Pronto. Leão 14. Mas é que... Mas é que de Chicago, mano. Tudo bem, que seja de Chicago, mas é que se ele fosse se denominar urso, ele não viajava mais que 4 mil milhas, né? Ele não consegue chegar. Entendeu? Por isso que ele não quis ser urso, ele precisa viajar o Papa, ele precisa visitar outros países. E sendo o urso, ele não consegue mais que 3. 3 é o mínimo, 3 mil milhas. O Papa agora é Leão e Leão vai ganhar esse ano. Certo. Então vamos encerrando aqui nosso episódio 24. Eu queria agradecer vocês aí mais uma vez. Agradecer quem aguentou a gente até o final. Quem é a primeira vez, muito obrigado. Espero que vocês voltem aí para os nossos próximos episódios. Tragam os comentários, as críticas, as dicas aí de temas que vocês querem que a gente discuta. Curtam, comentem e compartilhem, por favor. Oi? Pode falar, Fábio. Xinguem o Acauã. Xinguem o Acauã. Isso é um ritual importante do podcast. Pode xingar à vontade. Se curtir, comentar, compartilhar, mostrar para a mãe, para o vô, para o periquito, para o papagaio, pode xingar à vontade, não tem problema nenhum. Um pequeno comentário. O Acauã falou lá no começo que ele era a pessoa mais sensata e a gente nem precisou falar nada porque ele provou o contrário durante o episódio. Eu sou o mais sensato aqui porque os caras ficam lambendo franquias ruins, quarterbacks médios. É isso que eles gostam, gente. Não adianta. Um torce para uma franquia emergente. Um torce para uma franquia emergente que morreu depois que o Brady foi embora, e o outro se ilude que eles são alguma coisa, sendo que o Lewis Hamilton é a coisa mais importante que tem lá no Colorado. Esse é o tamanho deles. Tá certo. Um beijo, senhoras. Até o próximo episódio. Até o 25. Tchau, parceiros. Valeu. Um abraço.